Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. Hoje nós recebemos o Dr. Leonardo, ele que é ortopedista traumatologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberta? É um prazer estar contigo aqui hoje, com o pessoal do Mundo Mais Criança, hoje aqui na Delta Med, e falar sobre um assunto tão importante, né, que é a utilização correta da mochila escolar. Isso mesmo, doutor. Nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Doutor Leonardo, uma das grandes preocupações dos pais no início do ano letivo é a forma correta dos filhos carregarem a mochila escolar. Carregar de forma inadequada pode gerar dores e alterações posturais? Sim, Roberta, a resposta para essa pergunta é sim. Então, é muito importante que a mochila esteja adaptada à criança, né? Se existir algum erro de postura ou alguma sobrecarga de peso, isso pode ocasionar lesões e dores na coluna tanto cervical, que é a parte do pescoço, quanto a coluna dorsal, que seria o meio da coluna, ou ainda na coluna lombar, que é a parte mais baixa, a lombosacra da coluna. Doutor, e carregar a mochila em um ombro só é prejudicial? Essa seria a pior opção, Roberta, porque para a gente equilibrar o peso, a gente tem que fazer uma demanda muscular muito mais importante, uma vez que todo o peso fica só de um lado do corpo. Quando a gente está na posição em pé, a gente tem um centro de gravidade. Então, quando a gente coloca muito peso de um lado só, esse centro de gravidade é deslocado. E a demanda energética aumenta muito para manter aquela postura. Então, isso gera, sim, uma sobrecarga e pode trazer problemas futuros para a criança. Infelizmente, é o que nós mais vimos nas ruas, doutor. Muitas crianças andando com um lado só, com a mochila num ombro só. Então, quer dizer, gente, mamães, vamos nos atentar, né? Quanto devemos levar de peso em uma mochila no dia a dia? Essa também é uma questão importante, né? Então, pela Organização Mundial de Saúde, a recomendação é que o peso total da mochila não exceda 10% do peso da criança. Então, para exemplificar, uma criança de 20 quilos, a mochila dela deve ter um peso máximo de 2 quilos. E a mochila deve ser bem ajustada ao corpo, é isso mesmo, doutor? Na hora de escolher a mochila, existem algumas considerações importantes. Então, a primeira consideração é o tamanho da mochila. Então, a mochila ela deve vir da região superior do ombro até a parte lombar, não exceder a parte lombar, tendo apoio nas nádegas. A alça da mochila ela deve ser mais larga e deve conter um material mais almofadado, para tirar o impacto, porque a maioria do peso fica sobre os ombros. O espaldar da mochila também é importante que ele tenha uma espuma ergonômica para acomodar bem nas costas, e é importante que a alça ela seja regulável de maneira fácil, para que a própria criança com uma mão só consiga ajustar a mochila e deixar ela na posição correta. Então a dica que é importante é no dia de comprar a mochila, leve o filho junto, né? Experimente a mochila, se a mochila é adequada para o tamanho dele, se ele consegue suportar e manter todas essas características que a gente conversou. É verdade, doutor, porque muitas vezes a moda que as crianças querem, mochilas de personagens, enfim, muitas vezes não são adequadas os tamanhos certos, não, doutor? Sim, sem dúvida. E naquela ânsia, né, dos materiais escolares, que existem uma gama enorme de coisas, então a gente fica tão empolgado, os pais, né, eu como pai também, e às vezes a gente não se atenta, né, ao peso da mochila, à dimensão da mochila. Uma outra questão importante também, falando sobre o peso, Roberta, é sempre tentar manter os materiais mais pesados, mais próximos da criança, porque isso faz um braço de alavanca menor e faz com que seja mais fácil carregar essa carga. Entendi. Doutor, agora vamos falar das mochilas de rodinhas. Elas também podem prejudicar a coluna? Depende, tá? Existem algumas considerações que a gente tem que ter quanto às mochilas de rodinha. A primeira consideração seria a questão da acessibilidade. Então, aonde a criança vai utilizar essa mochila de rodinha? É um terreno irregular? É um lugar onde tem muita escada? O acesso é difícil? Nesses casos, a mochila de rodinha não seria mais indicada, mas sim a mochila com 2 apoios tradicional, né? Outra questão é a altura da alça, né? Então, se ela estiver muito baixa, faz com que a criança tenha que inclinar o corpo para chegar na mochila. Se ela estiver muito alta, ela vai fazer um apoio contralateral ou jogar a mochila muito para trás. Isso também pode prejudicar. Mas estando em um terreno regular, um lugar com acesso, sem dúvida, a mochila de rodinha é a melhor opção. Doutor Leonardo, o que os pais devem levar em conta na hora da compra da mochila?
Então, existem algumas questões importantes que a gente deve ressaltar. Então, a primeira coisa é o tamanho da mochila. O tamanho da mochila deve ser compatível com o tamanho da criança. Então, como parâmetros, a gente tem que ter o espaço entre o ombro e a coluna lombar, né? Esse deveria ser a altura da mochila, e a largura da mochila também não deve passar o corpinho da criança, deve ser adjacente ao corpinho dela, tá? Questão da ergonomia, né, das alças, elas serem ajustáveis de maneira fácil, que a criança mesmo consiga ajustar a alça, uma alça mais larga, acolchoada. Existem algumas mochilas que têm um apoio de alça abdominal, também que é bem interessante, e um apoio torácico. Como se fosse um cinto, né, doutor? Como se fosse um cinto. Então, ao invés de jogar o peso mais no ombro, ele distribui também no abdômen, faz a mochila ficar mais próxima da parte lombar, né? E na parte torácica também tem. Então, quanto mais apoio tiver a mochila, menos esforço a criança vai ter que fazer para carregar aquele peso, né? Então, tamanho da mochila, o peso da mochila também. Então, como a gente conversou, ele não deve exceder 10% do peso da criança. E a questão ergonômica como um todo. De uma maneira geral, se o pai está olhando a criança e ela faz algum esforço ou alguma manobra diferente do normal, provavelmente aquela mochila não está adaptada para ela. Então tem que ser uma postura natural, um alinhamento natural do corpo. Doutor, é interessante até que nós recebemos alguns e-mails de alguns papais que eles só se dão conta do peso da mochila da criança na hora que vão ajudar a criança a sair do carro ou até mesmo indo para casa eles levam mochila. Eles falam, nossa, filho, que mochila pesada, né? Sim, claro, isso acontece, porque é uma questão que às vezes a gente não se atenta muito, né? Você pensa, poxa, material são coisas pequenas, mas você junta tudo e acaba sendo um peso considerável. E para a gente fazer, por exemplo, uma criança de 20 quilos, 2 quilos, não é tão difícil, não precisa ter tanta coisa dentro da mochila. Então é comum que esse peso exceda, assim. É importante que os pais pesem a mochila e saibam administrar o material que a criança vai levar a cada dia para não exceder muito esse limite, não ter uma sobrecarga e futuramente desenvolver um problema neuromuscular, alguma dor crônica, algum problema na sua vida adulta, né? Ótimo, doutor. Doutor, e quando os pais devem procurar a ajuda do especialista? Eu acho que sempre que tiver uma queixa persistente de dor, é importante que os pais se atentem, né? E que o pai olhe para o filho, né? Veja como ele está carregando aquela mochila. Tá normal? Tá tudo bem? Está uma posição natural? Se tiver alguma coisa que ele sinta que a postura do filho está inadequada ou uma queixa de dor recorrente, é interessante que eles procurem um especialista para fazer uma análise um pouco mais detalhada daquilo. Isso a gente falando de uma criança normal, mas é claro que se a criança tiver qualquer desvio da coluna, como uma escoliose, uma cifose, ou alguma dismetria dos membros, um membro um pouco maior que o outro, algum desbalanço muscular, alguma doença neurológica que prejudique a movimentação, é claro que essas têm que ter um cuidado redobrado aí, não só com a carga da mochila, mas com a ergonomia como um todo. Doutor Leonardo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição no e-mail www.deltamed.med.br para esclarecer qualquer coisa aí que possa ter ficado de dúvida. Tá? Eu que agradeço, Roberta, e um grande abraço aí ao pessoal do Mundo Mais Criança. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro, O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.